Capítulo 165 Monstro de Ferro Negro. Os 10 discípulos de Elite estavam em linha reta nas escadas e a mestre do clã e os 4 anciãos estavam com suas auras um pouco fracas. Depois de se recuperar um pouco, seus olhares pousaram nos 10 discípulos que estavam cheios de excitação e expectativa. A mestre do clã Lua Quebrada sorriu e acenou com a cabeça para Han Xiaoyuan como encorajamento. O primeiro ancião estava calmo enquanto olhava para Yang Gan e Zhao Feng cheio de expectativa. O ancião Shui, o mestre Haiyun e a avó Liu Yui tiveram seus próprios discípulos participando e Zhao Feng sentiu que o julgamento da Cordilheira Flutuante era realmente uma batalha entre os anciãos do clã. No grupo, os olhos de Quan Shen brilharam friamente enquanto olhava para Zhao Feng. Desde que Zhao Feng se tornou um discípulo do primeiro ancião, Quan Shen suprimiu sua raiva e esperou por esta chance o julgamento da Cordilheira Flutuante. Esta prova estava cheia de perigo e recompensas, e havia casos de pessoas morrendo. O mais importante era que os cultivadores do reino espiritual verdadeiro não podiam sequer ver o que acontecia lá dentro. Veng. A entrada do palácio da Cordilheira Flutuante tremia ligeiramente e uma porta verde apareceu da luz branca e brilhante. Depois de algumas respirações, a porta verde estabilizou. A entrada estabilizou e fechará automaticamente quando 10 pessoas entrarem. O primeiro ancião avisou. Shua. Shua. Todos os 10 usaram suas habilidades de velocidade e se transformaram em borrões enquanto passavam pela porta verde. Shua. No instante em que Zhao Feng atravessou a porta, ele sentiu um sentimento de paralisia cair sobre ele. No instante seguinte, todo mundo pousou em uma estrada dourada escura que tinha 10 metros de largura. Nesse lugar sombrio, as vistas de todos foram restritas, embora todos tivessem alcançado o reino ascensionado. Mas houve uma exceção e era Zhao Feng. A luz fraca não o afetava muito. Por que não podemos nos mover? Os 10 discípulos de Elite sentiram seus corpos ficarem entorpecidos ou duros e não podiam controlar seus corpos. Kill. Kill kill. Na luz fraca, algumas luzes brilhantes aparecerão, que se transformarão em 10 tokens transparentes e fundirão em seus corpos com um Shua. Ao mesmo tempo, uma voz soou em suas cabeças. O julgamento da Cordilheira Flutuante começou e o símbolo da Cordilheira Flutuante, que acabou de se fundir em seus corpos, será usado para registrar sua pontuação. O grupo tinha ouvido isso antes de terem entrado no palácio, então eles não ficaram surpresos. Quanto mais tempo ficar, melhor será o resultado. O número de testes passados, bem como o seu desempenho deles também irá afetar o seu resultado final e a pontuação final vai decidir a recompensa. A voz mecânica soou mais uma vez como se estivesse apenas anunciando as regras. Neste momento Zhao Feng sentiu a dormência desaparecer que lhe permitiu mover novamente. O primeiro julgamento, Abismo da Morte 3 dias. A voz mecânica disse isso, então desapareceu. Todos ficaram na estrada dourada escura e não sabiam o que fazer. A estrada era feita de um material duro, o que deu uma sensação de frieza. Com a força do grupo, eles não podiam sequer danificá-la. Em ambos os lados do caminho havia um abismo profundo e os ventos uivantes podiam mudar a qualquer momento. Zhao Feng calculou que, além dos 3 discípulos do núcleo que poderiam bloquear o vento por algum tempo, todos os outros instantaneamente seriam rasgados em pedaços. O único lugar seguro era a Estrada Dourada.
Zhao Feng de repente ficou frio quando sentiu o perigo aparecer atrás dele. Dang! 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 Da estrada dourada, atrás deles, surgiu um som de sacudir a alma. Ao mesmo tempo, uma aura aterrorizante também se espalhou. O que é isso? Todos, incluindo os 3 discípulos do núcleo, se viraram, mas só puderam ver uma figura embaçada. Meu Deus! Zhao Feng se virou e ficou instantaneamente chocado com o que viu. Corre! Zhao Feng imediatamente disse a Lin Fan antes de apressar-se e este último seguiu Zhao Feng, sem qualquer hesitação. Quan Shen e os outros ficaram perplexos, mas os passos metálicos atrás deles se aproximaram cada vez mais. A aura também os pressionou, fazendo com que seu sangue se solidificasse. Dos 10, houve alguns que seguiram instintivamente Zhao Feng e correram para a frente. Dang! Dang! Na escuridão, um monstro de ferro negro de 3 metros de altura apareceu e um par de olhos verdes se abriu. Havia também um par de asas verdes escuras na parte traseira do monstro que teve uma extensão de 10 metros. O que é essa coisa? Os corações de todos tremiam. Todo mundo corre. A aura desse monstro está no reino espiritual verdadeiro. Yang exclamou. Mesmo alguém tão forte como ele, que havia alcançado o 5º céu do reino ascensionado, estava impotente contra alguém do reino espiritual verdadeiro. O resultado de alguém enfrentando este monstro de ferro negro seria morte instantânea. Ninguém poderia negar isso e a visão de Zhao Feng era a melhor. Depois que ele viu o monstro, ele imediatamente correu sem hesitação. Correr para frente. Não havia outro caminho. Atrás deles estava o monstro de ferro negro e em ambos os lados estava o abismo. Sou. Os 3 discípulos do núcleo tinham a velocidade mais rápida e num piscar de olhos, tinham ultrapassado Zhao Feng. A expressão de Lin Fan mudou, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Dos 10 participantes, os 3 discípulos do núcleo eram os mais fortes. Deng! 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 Os passos do monstro de ferro negro soavam lentos, mas sua velocidade não era. Ele ultrapassaria 10 metros a cada passo. O som profundo do passo e a aura do reino espiritual verdadeiro fizeram os corações de todos saltarem e enchê-los de medo. Todos seremos mortos instantaneamente quando formos pegos por este monstro de ferro negro. Quan Shen pensou com medo. Nesta situação desesperada, como ele poderia se preocupar com Zhao Feng? Desespero. Morte. Todos começaram a correr em sua velocidade máxima. Irmão Zhao, por que você não corre mais rápido? Lin Fan correu ao lado de Zhao Feng, mas descobriu que a velocidade do último era constante. Os olhos afiados de Zhao Feng olharam para trás e ele disse num tom baixo, você não ouviu que a primeira rodada duraria 3 dias. Lin Fan fez uma pausa, então sua expressão mudou dramaticamente quando ele respirou fundo. Você pode manter a velocidade máxima por 3 dias. Zhao Feng perguntou calmamente. Impossível. Eu só posso ficar na minha velocidade máxima por 2 horas. Lin Fan sacudiu a cabeça. Se ele acelerasse a sua velocidade máxima, ele seria ainda mais rápido do que cavalos. Mas gastaria muita energia e a primeira parte do julgamento duraria 3 dias. O julgamento não enviará um monstro no reino espiritual verdadeiro com poder total para nos matar ou então, você acha que teríamos alguma chance de sobrevivência? Continuou Zhao Feng.
De jeito nenhum. Lin Fan disse sem hesitação. Enfrentando alguém no reino espiritual verdadeiro, eles não seriam capazes de resistir. Mesmo que os 10 se juntassem, eles ainda seriam mortos em um golpe. A velocidade do monstro de ferro negro atrás de nós está apenas no segundo céu do reino ascensionado. Tudo o que precisamos fazer é manter essa velocidade e não ser pego em 3 dias. Então, vamos passar com sucesso o primeiro julgamento. Zhao Feng deu a sua resposta. Sua visão era a melhor e ele sabia qual era a velocidade do monstro. Tudo sobre ele tinha alcançado o reino espiritual verdadeiro, além de sua velocidade e agilidade era menor do que qualquer um aqui. É assim que é. Lin Fan imediatamente controlou sua velocidade para guardar sua energia. Ao mesmo tempo, não podia deixar de admirar ainda mais o jovem diante dele. A calma e controle de Zhao Feng tinha atingido um nível inacreditável. Dang! 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 O som de passos metálicos lentamente se tornou menor. Zhao Feng e Lin Fan mantiveram a sua velocidade e porque eles eram apenas um pouco mais rápido do que o monstro de ferro negro, a distância entre eles aumentaria ao longo do tempo. Algumas horas depois. Agao. Liu Yuer e Kong Yuanyao na frente estavam descansando no chão, recuperando sua energia. A velocidade em que estavam correndo, foi muita a energia que gastaram. Vocês dois não foram pegos pelo monstro de ferro negro, mesmo correndo lentamente. Liu Yuer arqueou as sobrancelhas enquanto ela dizia surpresa. Haha, nossa velocidade é apenas um pouquinho mais rápido do que a do monstro. Ah! Só um pouco mais e o monstro vai alcançá-los. Zhao Feng sorriu fracamente. Depois da ligeira pausa, ele e Lin Fan lentamente continuaram correndo, como se tivessem passeando. Isso é possível. Liu Yuer e Yun Yuanyao olharam um para o outro com descrença, mas o som de passos metálico imediatamente apareceu. Corre! Os dois viram a enorme sombra negra atrás deles que liberou uma aura terrível, que quase congelou seu sangue. O primeiro julgamento Abismo da Morte Tempo, 3 dias. Meio-dia tinha passado e os discípulos na frente não correram muito tempo antes de sua energia ter sido gasta. Embora tivessem pílulas, que poderiam recuperar sua energia, não era bom para o corpo se elas fossem usadas continuamente. Zhao Feng e Lin Fan foram os primeiros a descobrir como o monstro de ferro negro agia e usaram a menor quantidade de energia para ter o maior ganho. Os outros discípulos correram por algum tempo, então eles se sentaram e se recuperaram. Mas quando eles tinham acabado de se recuperar completamente, o monstro de ferro negro tinha alcançado eles novamente. Claro, nem todo mundo era um retardado e logo, todos encontraram a melhor maneira possível de lidar com o monstro. No segundo dia, alguns dos discípulos começaram a sentir-se cansados, mas o monstro de ferro negro atrás deles não estava desde que era uma máquina e não feito de sangue e ossos. Neste momento, a paisagem para os dois lados na estrada começou a mudar. No início, Zhao Feng não entendeu o que estava acontecendo até que ele encontrou um esqueleto deitado em um quarto quebrado. O esqueleto parecia estar no quarto há muito tempo, mas os ossos ainda brilhavam fracamente. Junto a ele havia alguns itens, uma pilha de pedras de cristal primordial, uma espada de bambu quebrado, um ornamento de jade e alguns livros antigos. Os 3 discípulos do núcleo estavam todos ali e olhando para os itens.